Eu tenho um sonho. Você certamente já ouviu essa frase. Ela foi dita em 1963 e ecoa pelo mundo até os dias de hoje. Em um discurso emocionante, Martin Luther King disse essa frase que marcou a história do mundo. Foi nos Estados Unidos, diante de uma multidão de 200 mil pessoas, em uma marcha pelos direitos civis. A frase completa era: eu tenho um sonho de que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação que não os julgará pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Os grandes discursos tocam o coração e nos ensinam muito como mobilizar pessoas em uma causa comum. Sabe como Alexandre o Grande motivava seus soldados em seu plano de conquista de territórios? Por meio de discursos calorosos. O que muita gente não sabe é que ele não nasceu com o dom das palavras. Ele tinha ao seu lado nada mais, nada menos que Aristóteles, por trás de suas palavras cheias de coragem. Claro que você, como assessor, não precisa ter o conhecimento de um grande filósofo para elaborar discursos que consigam emocionar, desde grandes plateias ou pequenos grupos. O que eu posso te dizer é que existe um roteiro certo para um discurso vitorioso. Ficou interessado? Então fique atento, porque é sobre isso que eu falo nesse vídeo de hoje. Bom, eu sou Luciana Modesto e trabalho com assessoria de imprensa há 22 anos. Tenho experiência em diferentes segmentos, em gerenciamento de crise, em marketing de influência e marketing digital. Já tive que elaborar discursos de diferentes formas e ao longo dos anos pude perceber quais elementos funcionam nessa prática. Vamos lá? Não faz muito tempo, mas em 2005 eu ouvi um discurso que marcou muito a minha vida. Foi dita por Steve Jobs 6 anos antes dele morrer por um câncer. Ele estava diante de um grupo de formandos de uma universidade. Steve, que hoje tem livros e filmes inspirados em sua vida, falava aos jovens sobre a sua vida, sua carreira e deixava ali uma grande lição. A mensagem final dele foi: continuem com fome, continuem bobos, tenham coragem de seguir seu coração e sua intuição. É algo que nos toca porque nos faz pensar em nossos sonhos, na busca de realização em nossas vidas. Ele nos mostra que perseverar nos faz passar por situações difíceis, mas que nos leva a uma realidade transformadora, realizar algo em que acreditamos. Quando Steve falou sobre seguir o coração e a intuição, ele deixava ali um recado para que as pessoas não parem de acreditar naquilo que os motiva, em seus sonhos, em seus objetivos. Claro que sua própria trajetória em si já é inspiradora o bastante para motivar qualquer pessoa, mas foi a mensagem dele, dita em um discurso, que tocou o coração daqueles jovens e de muitas outras pessoas dali em diante. Mas por que eu trouxe esse discurso e comecei a falar de Luther King no início do vídeo? É para te mostrar que para se tornar um especialista em discursos vencedores, você precisa, antes de tudo, conhecer e se aprofundar no que foi dito por grandes nomes que marcaram e ainda marcam as pessoas no mundo inteiro. A ideia não é sair replicando frases célebres, mas estudar a dinâmica desses textos. Mas, para facilitar a sua vida, eu posso dizer que estudando cada um deles, separei algumas dicas que podem ser valiosas para você. Afinal, o papel do assessor de imprensa também é ajudar um político na maior missão, que é encantar o seu público. Papel e caneta na mão, porque eu vou a cada item dizer aqui como te ajudar a elaborar um roteiro, seja qual for o assunto do discurso que você precisa escrever. O primeiro item que você tem que pensar é na humanização do seu texto. Um discurso é dito para as pessoas e por isso precisa ser direcionado a elas. Não dá para ser técnico demais, frio ou distante. Começar um discurso de uma inauguração de uma escola, por exemplo, não pode ser algo como: estamos aqui para entregar essa escola que vai beneficiar os alunos desta cidade.
Quando falo de escola, precisa ir mais a fundo na questão. O que representa a educação na vida de uma pessoa? O que ela pode fazer quando tem o conhecimento em suas mãos? Quando eu trago a educação como motivação para as pessoas que lutam por uma vida melhor, aí eu não estou dizendo que essa é mais uma obra de concreto, mas a oportunidade de transformar vidas. E esse deve ser o tom de um discurso assim. Em muitos casos, dá para ir além. Quando colocamos histórias reais que mostram o legado da educação. Aqui vale trazer desde uma história pessoal do político ou de alguém próximo, ou trazer a história de alguém daquela cidade, daquele bairro. Isso é tornar o texto mais humano. Quando Luther King disse a frase dele, "Eu tenho um sonho", ele trouxe os próprios filhos. Luther King trouxe a realidade na luta contra o preconceito e usou a sua família para isso. O segundo item é a repetição. Claro que você não vai repetir palavras, mas vai trazer ao longo do seu discurso a motivação pela qual você está falando. É trazer em cada momento o objetivo principal sobre aquilo que está sendo dito, mas em formas diferentes. Voltando para a entrega da nova escola, é dizer, vez ou outra, sobre o verdadeiro papel transformador da educação. Dessa forma, o discurso vai reforçar o objetivo principal do que está sendo falado. O terceiro item é: use uma frase de impacto no início do seu discurso. Nada de copiar outras frases de outras pessoas, mas escreva uma frase principal impactante. E aí você vai soltar essa frase de impacto com um tom de voz forte, vai chamar a atenção das pessoas do que vai ser dito na sequência. Essa frase vai dar o tom da apresentação. Pode ser como, por exemplo, sem educação, você, cidadão, não estaria aqui com consciência para lutar pelos seus direitos e ver o sonho de um futuro de seus filhos sendo construído a partir de hoje. Aqui eu usei novamente a obra da escola para mostrar como deve ser essa frase de impacto, como um exemplo. Muitos oradores ainda vão muito além disso, soltam a frase de impacto e dão alguns segundos para a plateia pensar. Esse silêncio não precisa ser longo, de 5 a 10 segundos no máximo já é tempo suficiente para quem ouviu a frase pensar na importância do que foi dito ali. Um outro item que pode compor o discurso é fazer uma pergunta retórica. Isso é trazer um questionamento para que o público pense no tema. Imagine hoje, você, como seria a sua vida se você não soubesse ler ou escrever? Ou imagine uma vida em que você não tem a condição de cuidar dos seus filhos, de pensar no seu futuro. Qual o sentimento de um pai ou de uma mãe que não pode dar ao seu filho o bem mais valioso, conhecimento? Aqui não é esperar que o público responda de volta, mas apenas para que as pessoas reflitam daquilo que está sendo dito, daquele ato. E claro, a resposta para essas perguntas precisa estar no discurso, no texto, reforçando sempre o motivo de todos estarem ali naquele dia. Outro item, utilizar dados e estatísticas, vai mostrar ao público o peso e o valor do que representa aquele momento. Saindo um pouco da escola, onde você pode trazer dados sobre o universo da educação, eu vou usar um outro exemplo para facilitar o seu entendimento. Quando eu falo sobre um programa de agricultura familiar, aqui é trazer dados sobre a produção de alimentos, sobre o impacto na sociedade, na vida desses agricultores familiares. Quantas pessoas hoje têm sua subsistência e a da sua família na agricultura? O que falta para eles crescerem e contribuírem ainda mais para a economia local? Qual a porcentagem de consumo hoje na sociedade de produtos que vêm de pequenos grupos familiares? Esses dados vão mostrar que a pessoa que está dizendo conhece bem a realidade sobre a qual ela está falando. E vou te dizer uma coisa, são esses dados que a imprensa sempre busca quando vai cobrir um evento. São números valiosos para o jornalista que vai elaborar a matéria, facilitando com que a imagem do político vá ganhando mais reputação. Com o
Com todos esses 5 itens na mão, eu te garanto que você vai aprender a construir discursos que vão marcar a trajetória do político que você assessora. E agora eu vou finalizar com dicas extras que vão muito além do texto. Dica número 1. Cuide de orientar o político sobre a postura e os gestos que ele usa quando vai falar. O corpo vai passar confiança ou não para o público. Quando alguém diz que não tem medo do futuro, mas está com uma posição curvada ou recolhida, o corpo está passando uma mensagem ao contrário. Dica número 2. O tom de voz é fundamental em um discurso. Falar para dentro, falar baixo ou falar rápido não vai facilitar o entendimento de quem está ouvindo. A voz precisa ser forte e calma ao mesmo tempo. Dica número 3. Eu sei que o que precisa ser dito é extremamente importante, mas nada de discursos longos que cansem a plateia. Seja breve e aprenda a usar o tempo ao seu favor. Dica número 4. Treine. A melhor forma de tornar o seu político um orador magnífico é fazer com que ele treine e ensaie o discurso. Com o tempo, ele vai ser um expert no assunto e é com a sua ajuda. Dica número 5. Se for ler o discurso, faça pausas para olhar para a plateia. Só cuidado para não se perder. O ideal é que esse papel seja apenas um suporte. Caso o político tenha receio de se perder, vale elencar um roteiro com as palavras-chave e dados. Dica número 6. Se der um branco, não dá para perder o tom e ficar nervoso. Uma tática que pode funcionar é voltar os olhos atentamente para a plateia. Parece até contraditório se o objetivo não é ficar mais nervoso, mas se der um branco e esquecer o que vai dizer, mantenha contato visual, faça uma pausa, como se quisesse que as pessoas entendessem o que foi dito. Isso pode ajudar. Vale, inclusive, lançar uma pergunta ao público. Por exemplo, vocês estão percebendo a importância disso tudo na vida de vocês? Agora, se o branco permanecer, siga em frente com o tópico a seguir. Lembre-se que a plateia não sabe qual que é a sequência do que vai ser dito. Ou, se sentir confortável, pode até voltar no item que estava dizendo e repeti-lo. Vai do tempo do discurso. Bom, é isso, pessoal. Fico por aqui e espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fique atento ao canal para aprender aqui sempre algo novo para a sua atuação. Um abraço e até a próxima!